Espero que você esteja bem. Neste vídeo, estou fazendo um guia de perfuração rápido, barato e fácil para o gabarito multifuncional de tupia. Deixa eu explicar. O gabarito multifuncional foi lançado publicamente na semana passada. Agradeço a todos que compraram ou fizeram pré-encomenda. O lançamento foi um sucesso. A próxima produção já está encaminhada, com envio previsto para a segunda metade deste mês. Recebi algumas perguntas sobre se pretendo oferecer guias de perfuração para o gabarito. Uma delas veio do Neil, do T-Mini Workshop Plus, que tem uma tupia laminadora, mas sem base de mergulho. A resposta curta é não. Eu concebi isso como um gabarito para tupia, para uso em oficina, mas deitado na horizontal. Mas eu entendo que, se por exemplo você estiver instalando puxadores durante uma montagem, será muito conveniente fazer isso na vertical, com as portas já instaladas ou as gavetas já encaixadas. Sempre colocava os puxadores assim quando trabalhava com móveis planejados. Deixava as portas e gavetas bem alinhadas e niveladas, com vãos consistentes no móvel. Depois queria instalar os puxadores. Obviamente, isso é mais desafiador com uma tupia, até mesmo uma laminadora pequena e sem fio como esta. Percebo que estou usando cada vez mais, e podemos ver isso em um vídeo futuro. Voltando aos gabaritos de furação, eu já fiz alguns testes e provas de conceito para isso, e não é algo complexo de fazer, e eles realmente funcionam bem, mas você precisa ser capaz de furar um buraco de 30 milímetros para a bucha guia e um buraco menor para a fresa, exatamente no centro e absolutamente perpendicular. Agora, isso é relativamente simples, com uma furadeira de bancada ou furadeira de coluna, mas o Nils, membro do Plus, disse que não tem uma furadeira de bancada. Então eu fiz isso de outra forma, usando apenas um bloco de furação. Começo com pedaços de compensado de 6 milímetros e 12 milímetros. Uso compensado porque fica bonito no vídeo. Use o que você tiver, eles têm cerca de 75 milímetros, 3 polegadas de largura. E o guia final vai ficar mais ou menos quadrado. Estou usando uma tira de cerca de 250 milímetros, 10 polegadas, para facilitar ao prender enquanto furo. Eu colei as duas peças com fita dupla face e estou apenas furando um buraco de 5 milímetros nos 4 cantos, mais ou menos onde a peça final vai ficar, atravessando toda a folha de 6 milímetros, mas só parcialmente na de 12 milímetros. Preciso separar essas duas peças e depois reuni-las exatamente na mesma posição. Estou usando uma broca de 5 milímetros, porque sei que tenho alguns desses pinos de aço de 5 milímetros que posso usar para isso. Mas se você tiver, por exemplo, pinos de 6 milímetros, então faça um furo de 6 milímetros, é só para manter as duas partes alinhadas. Então use o que você tiver disponível. Preciso fazer um furo de 30 milímetros no compensado de 6 milímetros para encaixar a bucha guia. Vou fazer isso à mão livre, não é difícil. Basta observar a broca enquanto entra no material e garantir que não corte mais de um lado. Assim, você garante que está furando reto. Esta é uma broca Forstner, da Bosch. Na minha experiência, elas equilibram bem preço e qualidade. Infelizmente, estraguei totalmente a haste da minha original. Então, esta é novinha em folha e está cortando muito limpo, como esperado. Não economizei nada para esses vídeos. Então está tudo pronto e ficou bem legal. E dá para ver que a ponta da broca Forstner acabou de perfurar o compensado de 12 milímetros embaixo. Vamos usar isso para localizar o ponto da nossa broca de 8 milímetros do tipo 3 pontas. Estou usando o bloco de furação para garantir que isso fique bem alinhado enquanto eu perfuro.
Estou usando uma broca de 8 milímetros, porque quero encaixar uma bucha de aço, temperado de 5 milímetros, com diâmetro externo de 8 milímetros. E correndo o risco de dizer o óbvio, você deve furar o buraco do tamanho que a sua bucha exigir. Feito isso, posso separar as peças. Antes, vou marcar as faces externas para saber o lado certo. A bucha guia é simplesmente encaixada por baixo. Ela é profunda o suficiente para atravessar. Estou adicionando um tipo de junta, ou calço, feito de compensado fino que eu tinha de outro projeto. Pode ser papelão, folha de corex ou tiras finas de madeira. Use o que tiver. É só para garantir que as duas partes fiquem niveladas e não encostem na aba ao redor da bucha guia. Tudo isso é feito com fita dupla face forte. Fique à vontade para usar cola, se preferir. Só tenha em mente que você vai dedicar a bucha guia ao gabarito, então certifique-se de que seja uma peça reserva ou uma que você comprou especificamente para esse propósito. Coloquei os pinos de cavilha na compensado de 12 milímetros e depois juntei as duas metades novamente, com os pinos mantendo tudo alinhado. Aplico um pouco de pressão na fita do grampo e então ele se solta. Aí, posso aparar um pouco o guia para ajustar o tamanho e depois limpar as bordas com uma lixada. E a última coisa a fazer é instalar a bucha de perfuração. Comprei essas na Amazon. Se você comprar em pequenas quantidades com entrega para o dia seguinte, vai acabar pagando libras por elas em vez de centavos. Mas é um encaixe justo e firme. E as brocas de 5 milímetros ficam ali muito bem, sem nenhuma folga. Sei que isso é a parte traseira de uma furadeira. Então aí está, um guia de furação rápido e fácil para sua multigabarito, para tupia ou qualquer gabarito, para ser sincero, que use uma bucha guia de 30 milímetros. Também recebi uma pergunta sobre usar uma broca de 20 milímetros em vez de um roteador para os furos alongados deslocados do MFT. Já fiz isso também, mas como é mais complicado, vou falar sobre em outro vídeo. Estou
realmente satisfeito. Não é necessário furadeira de bancada. E certamente parece ser preciso o suficiente para a maioria das coisas que vou fazer. Mas vou encerrar por aqui esta semana. Muito obrigado por assistir. Nos vemos em breve. Certo? Se cuidem.